Olá, gente querida! Que alegria nos encontrarmos aqui em torno da Santa Palavra de Deus. Estamos na 9ª semana do tempo comum, a cor litúrgica é a cor verde. Este ano é o ano A da liturgia, portanto, no domingo vamos ler o Evangelho de Mateus. A cada domingo, um texto do Evangelho de Mateus. E no ciclo semanal, a cada dia, inicialmente vamos terminar a leitura do Evangelho de Marcos, até o dia 6 de junho. Depois, até o final de agosto, vamos ler o Evangelho de Mateus. E de setembro em diante, até o Advento, vamos ler o Evangelho de Lucas. Assim, nesse tempo comum ou tempo ordinário, nós vamos fazendo o processo do discipulado, acompanhando Jesus a cada dia, meditando a sua santa palavra, nos apropriando desta beleza da santa palavra de Deus. O texto do evangelho de hoje é de Marcos 12, de 13 a 17. Antes mesmo de começar a leitura, já gostaria de contextualizar um pouco. Este capítulo 12 do evangelho de Marcos, aí temos uma série de controvérsias com as autoridades, com os líderes do Sinédrio, do grande conselho da nação. Temos essa controvérsia com fariseus e herodianos sobre o imposto pago ao Império Romano. Depois teremos uma controvérsia com os saduceus sobre a ressurreição dos mortos. E por último, há uma controvérsia de Jesus com os escribas sobre o primeiro mandamento, o maior mandamento da lei mosaica. Depois Jesus começa uma série de ensinamentos sobre a identidade do Messias. O Messias provém da concepção, da compreensão de um messianismo político da dinastia davídica. Jesus vai refletir sobre isso. O Cristo, o Messias, como Senhor de Davi, superior ao próprio Davi. Depois há uma controvérsia de Jesus com os escribas. Os escribas são, de certo modo, julgados pelo próprio Jesus. Jesus reflete sobre o saber e o prestígio dos escribas e fariseus. E por último, no episódio do óbolo da viúva, Jesus faz uma crítica radical aos ricos que colocam muito dinheiro no tesouro do templo, mas diferentemente da viúva, a viúva ofereceu pouco, mas aquele pouco era tudo que ela tinha para viver, oferecer o tudo da sua existência. O texto de hoje, como disse, Marcos 12, de 13 a 17, o imposto pago a César. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a primeira coisa que encontramos no texto do Evangelho de hoje é a hipocrisia destes líderes de Israel.
De modo muito incomum, juntam-se fariseus e herodianos. Os fariseus eram um grupo, um partido, digamos assim, religioso, mas também político. Sua grande característica era o cumprimento estrito da lei mosaica. Os herodianos são os partidários, defensores de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Só que herodianos e fariseus nunca eram muito próximos, não iam muito de acordo. Mas nesse momento eles se juntam contra um inimigo comum. E quem é o inimigo comum? Jesus. E que expediente, que estratégia eles utilizam? A hipocrisia, a falsidade. E essa falsidade se caracteriza pela bajulação. O versículo 14 é uma grande rasgação de seda, é uma grande bajulação a Jesus. Veja, mestre, sabemos que tu és verdadeiro, não dás preferência a ninguém, tu não olhas para as aparências do ser humano, ensinas com verdade o caminho de Deus. E aí vem o golpe. Então, muita atenção à bajulação. Muita atenção. Gente que gosta de bajuladores é gente que está perdida. Os bajuladores são terrivelmente falsos e podem destruir a nossa existência. E eles querem pegar Jesus numa cilada, numa armadilha. A pergunta é cortante e é uma pergunta que é, na verdade, uma casca de banana, como dizemos. É lícito ou não pagar o imposto ao imperador de Roma? Devemos pagar ou não o imposto ao imperador de Roma? Percebam, no tempo de Jesus, a terra de Jesus, a Palestina, era dependente da dominação do Império Romano. O Império Romano dominava o mundo ocidental conhecido da época praticamente. E, obviamente, cobrava impostos, cobrava tributos. Se Jesus respondesse, sim, vocês devem pagar o imposto a César, Jesus seria acusado de colaboracionista. Jesus seria acusado de estar sendo apoiador do Império Romano, inimigo, usurpador, que dominava, que massacrava e que oprimia o povo hebreu. Se Jesus dissesse, não, de modo nenhum, vocês não devem pagar o imposto a César, ele poderia ser acusado de insubmisso, de agitador, de rebelde e poderia inclusive ser denunciado, preso e condenado à morte. Além do mais, do ponto de vista teológico, para os judeus só há um único soberano. Adonai é o único Senhor. Adonai é o único imperador. Portanto, colocar a autoridade de Adonai em risco, em xeque, é algo muito grave. Então percebam quantas coisas estão envolvidas. Qual é a saída de Jesus? Observar a moeda. O que está na moeda? Uma imagem, a face de Tibério César. No verso estava a face da sua mãe, Lívia. E aí havia também uma inscrição que dizia Filho do Divino Augusto. Jesus então pede para partir dessa imagem. De quem é essa imagem que está na moeda? Ah, é de Tibério César. Tá bem, então entregue a César, não faça confusão. Dê a César aquilo que é de César. Então Jesus não entra no mérito da confusão, não entra no mérito da briga política contra o Império Romano. Mas Jesus, no nível teológico, leva a discussão para o nível mais profundo. O miolo central do evangelho de hoje é: dai a Deus aquilo que é de Deus. E aí a palavra imagem serve como gancho para nós retornarmos ao livro do Gênesis. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Está bem, não briguemos com Tibério César, não briguemos com o Império Romano, entregue ao Império Romano o imposto, não faça confusão. Mas nunca deixe de compreender
que a sua vida, a sua liberdade, a inteireza do seu ser pertence só e somente e unicamente ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você que é imagem e semelhança de Deus, entregue a imagem e semelhança de Deus que você é, a inteireza do seu ser, a sua liberdade plena, o seu saber, os seus valores, os seus dons, a sua capacidade de oblação, a sua vontade, tudo aquilo que você é, entregue unicamente ao Senhor nosso Deus. E aí nós entregamos tudo isso também a Deus, servindo e amando o próximo, porque também o próximo é imagem e semelhança de Deus. Amando e servindo a comunidade eclesial, porque todos os irmãos e irmãs desta comunidade são imagem e semelhança de Deus. É muito importante, então, durante o dia de hoje, refletir sobre essa frase: dai a Deus aquilo que é de Deus. O seu amor, o seu ser, a inteireza da sua vontade e da sua liberdade. Que texto tão belo, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus relativiza aquilo que é relativo e secundário para absolutizar aquilo que de fato é absoluto. Deus é absoluto. E você que é imagem e semelhança de Deus, entregue a Ele tudo aquilo que você é. Recorde sempre o que dizemos a cada dia. A palavra aquece o coração. E a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima, e recorde, você é imagem do Senhor. Os seus irmãos e irmãs são imagem do Senhor. Por isso, como servidores do Deus Palavra, sirva também esse Deus na presença, na pele e na carne do irmão. E eu o abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.